Feliz sábado, que bom estar com você mais uma vez, um prazer muito grande, os momentos vamos passar juntos. Fique à vontade. E você que está nos acompanhando pelo YouTube e outras redes sociais, um prazer muito grande também. Hoje temos conosco o irmão Adeilton, ele é do Brejão, de Pernambuco, aqui, né, de Pernambuco, e trabalha com construção civil. Por sinal, está até nos ajudando também lá na construção da igreja aqui de Poço Comprido. E devo dizer que hoje ele vai falar sobre a perseverança, os frutos do Espírito, ou o fruto do Espírito e a missão. É muito convincente esse conteúdo. E por sinal, você deve ficar até o fim do vídeo, porque no decorrer da palestra, ele vai mostrar por que uma jovem senhora disse: foi Deus que trouxe vocês aqui. Muito interessante, você não pode perder. Fica até o fim do vídeo, porque você vai gostar demais. E deve até compartilhar, por certo, porque o conteúdo é precioso. Que Deus te abençoe, fique à vontade. Irmão Adeilton, fique à vontade. Então, veja só, nós vamos trabalhar um pouquinho aqui, hoje, sobre a perseverança, os frutos do Espírito Santo e a missão. Então veja só, eu conheço a realidade de todos os membros daqui da região. Quando meu pai se batizou, só tinha a igreja central de Garanhuns da Rua 15. Eu tinha 4 anos de idade. Eric tem quanto? 11, né, Eric? Eu era bem mais novinho, Eric. Eu só tinha 4 anos de idade. Só tinha a igreja central de Garanhuns. E veja a quantidade de igreja que tem hoje no distrito aqui todinho. E a igreja central de Garanhuns é a mãe. E eu tenho acompanhado o trabalho, o poder do Espírito Santo. Que ele vem para, vamos repetir. O Espírito Santo ele faz conosco o quê? Convence do quê? Pecado, justiça e do juízo. Esse é o trabalho do Espírito Santo. Ele convence a gente. Vamos lá, de novo. Do pecado, da justiça e do juízo. Isso é o trabalho do Espírito Santo. Nós só leva a palavra e o Espírito Santo vai trabalhando. Então nós daqui de Poço Comprido precisamos levar a palavra e o Espírito Santo vai trabalhando no coração das pessoas. E Deus escolheu cada um de vocês. E vocês escolheram estar nesse local e evangelizar. E Deus vai na frente e vocês vão indo. E Deus vai abrindo as portas dos caminhos e vocês vão pregando. Então veja só. A gente já fundou algumas igrejas. Minha missão com a minha esposa hoje é em Brejão. A de vocês são aqui. E eu fico feliz porque Deus tem trabalhado de um modo especial que a gente não entende. Veja só. Meu pai tinha um sítio aqui próximo, Cavaco, que esse sítio, nós trabalhamos, evangelizamos, fazemos muitas coisas lá, e hoje esse sítio pertence a essa família. Veja que interessante como Deus trabalha. Deus trabalha de um modo especial que a gente não entende os planos de Deus. E eu fiquei muito feliz quando eu soube que tinha pessoas adventistas que tinham comprado o sítio que era do meu pai. E eu fiquei muito feliz por isso. E meus pais estão chegando agora, de quinta agora, a 8 eles já estão chegando, dia 11. Em Marcel. E ele quer conhecer vocês. Isso. E meu pai quer conhecer cada um de vocês. Meu pai está feliz por isso. E depois eu vou trazer ele aqui. E veja só. Mas vamos abrir nossas Bíblias no que está escrito lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22 a 23. Gálatas 25, versículo 22 a 23 traz uma mensagem para cada um de nós maravilhosa. Em suas Bíblias, abra aí, Gálatas. A lei de Deus é amor, e de amor a Deus ao próximo, são 10. Os frutos do Espírito Santo aqui, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. 9. São 9, né? Então, mas o fruto do Espírito Santo, né? O fruto fala 1, mas ele tem 9, não é isso?
Então veja só, essa palavra aqui, irmãos, ó, longanimidade e benignidade, a gente pensa que é a mesma coisa, mas não é. Certo? Se você depois pesquisar em casa, nós não temos tempo para isso. Longanimidade e depois benignidade, é bem interessante vocês estudar sobre isso em casa. É bem amplo isso aí. Certo? Os outros são mais fáceis, alegria, paz, né? Isso são fáceis, mas esses outros dois é bem mais complicadinho de entender essas duas palavras aí, ó. Né? Bondade, a gente sabe, fidelidade, mansidão, domínio próprio, irmãos. Uma coisa que nós precisamos muito nesses últimos tempos é domínio próprio. Minha filha Stephanie, ela fala muito desse provérbio. Diz que o tolo mostra toda a sua raiva, assim diz Provérbios. Mas o sábio, ele se cala e a domina. Vocês veem ela caladinha assim, mas ela fala muita coisa. Né? A gente quando está num círculo assim de jovens ali, de pessoas falando versículos da Bíblia, usa os mais fáceis. Jesus chorou, não matarás, né? Deus é amor, ela usa. O homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. Ela sempre usa palavras diferentes de que os outros fazem. Ela vai nos mais difíceis. E na perseverança, irmãos, na carreira cristã, eu não sei qual é a sua situação que você está enfrentando hoje. Se é fácil ou é difícil. Se você está em pé ou você está caído. Mas a Bíblia diz que o cair é do homem, mas o levantar é de Cristo Jesus. E Deus, o desejo de Deus não é condenar, é salvar. Sempre foi o desejo de Jesus salvar. Veja que todos os departamentos que são criados na igreja é para salvar. Pode ser música, evangelismo, pregação, tudo é para salvar. Criança, departamento infantil, desbravador, ele tem um lema: salvar do pecado e guiar no serviço. E veja só, nós falamos um lemazinho aí: aos membros, ao líder Deus dá a visão, aos membros Deus dá a missão. Irmãos, nós precisamos a cada dia nos fortalecer, precisamos nos perseverar. Algumas pessoas têm, quantos aqui tem, vamos dizer, 1 ano de adventista? 1 ano só de adventista. Todos têm mais de 1 ano, né? 2 anos? 3? 4? 5? Vocês são todos idosos aqui? E Cícero, tem quantos anos de adventista já? Batizado? 1 ano, né? Vamos lá, eu vi que fora os dois aqui, o pessoal parece que tem mais. Vamos lá, 10 anos de adventista aqui, quem tem 10 anos? 15 anos? Marco, Stefano, Cauã. 25 anos? 30 anos de adventista aqui? 17? 31? 30? Ele é mais novo do que eu, mas mais velho do que eu. Vamos lá. O irmão tem quantos anos de adventista vocês? 4? É? 58 anos de adventista. Pascoal? Isso aí é mais 56 de batismo. 56 de batismo. Veja só. A Bíblia diz lá em Mateus 24, 13, para vocês que têm essa idade aí de batismo, aí, a Bíblia, lá em Mateus 24, 13 diz o quê? Não. Não. 24, 13. Não. Não. Aquele que perseverar até o fim será salvo. E parabéns, Pascoal, parabéns, Salete, parabéns. Que Deus continue sendo louvado e exaltado na sua vida. Porque a Bíblia diz: aquele que perseverar até
o fim será salvo. Veja, casar, dois jovens chegam lá no cartório, dão um nome, gostam do outro, vão lá, casam. É fácil casar ou não é? É. Chega lá, Deus gostou da pessoa, Deus não vão casar, é fácil. Agora eu pergunto, viver casado e feliz, é fácil? Não. Não é fácil. Por quê? Porque tem renúncias. Diz que quando a gente, no casamento, se não existir perdão, não tem como perseverar. Um irmão Mário que faleceu lá em Brejão, ele disse o seguinte para os jovens: no dia que você estiver pronto para perdoar muito o seu cônjuge, seu esposo, vocês estão prontos para casar. Enquanto vocês não estiverem prontos para perdoar, não estão prontos para casar. Porque no casamento vai ter que existir muito perdão. Senão não dura. Então veja só, precisamos perseverar. Mateus 24:13 diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. Irmãos, eu quero que essa igreja de Poço Comprido permaneça, persevere, firme, pregando o Evangelho. A Bíblia diz que aquele com lágrimas semeia, com alegria colherá. A gente muitas vezes não tem vontade de sair para pregar o Evangelho, mas quando a gente sai, a gente volta o quê? Feliz, alegre com as histórias, as experiências contadas, pessoas conhecidas diferentes, história de pessoas. Irmãos, sempre gostei de trabalhar com evangelismo. E uma vez a gente saiu para evangelizar lá em Brejão, e quando deu umas 5h30, já estava escurecendo, eu falei para minha esposa: eu estou cansado, estou exausto, vamos para casa. E tinha uma amiga nossa, a irmã lá, ela estudava isotecnia, ela se formou, mandou até pegar o diploma dela, que ela estava na Amazônia, fazendo uma missão, estudando inglês, para ir para a Bolívia. E hoje ela está lá na Bolívia, trabalhando com as crianças lá. E ela disse: irmão, vamos mais nenhuma casa. Eu digo: minha irmã, eu já dou tanta casa aqui em Brejão, eu estou exausto, cansado. Vamos só em mais umas, em uma casa só. Irmãos, eu confesso para vocês, eu não estava com condições de ir, cansado mesmo. Mas a fé dela foi tão forte, tão grande, que ela disse: irmão, vamos. E ela não me deixou sossegado enquanto ela não foi naquela casa. E ela foi, irmão. E quando ela foi, que a gente foi chegando na porta da casa, a gente encontrou uma mulher, uma jovem, acho que ela devia ter uns 22 anos por aí, saindo com uma criança nos braços, recém-nascida, e outra pequenininha. Não, só com a pequenininha tinha ficado dentro de casa. Acho que ela estava dormindo e ela saiu só com a nos braços. E quando a gente chegou na porta, e a gente disse: a gente veio visitar você. E a gente estava com os pratinhos de sopa lá. E quando a gente chegou lá, e ela olhou assim, disse: eu estava saindo. Mas eu disse: mas você não tem nem 5 minutinhos para a gente, ou 2 minutinhos? E ela olhou assim para a gente, abaixou a cabeça, aí voltou a abrir o portão. A gente entrou, sentou lá na casa dela, começamos a tocar uma música, a gente sempre anda com violão, e falamos um pouquinho de Jesus para ela. Ela começou a chorar. E a gente não entendeu por que ela começou a chorar. E depois que a gente ficou só olhando para ela, parou de falar, porque na visita você tem que falar, mas você tem que esperar, dar um momento daquela outra pessoa também o quê? Falar. Se você só fala, você não consegue ouvir. Então, uma dica para vocês: quando for visitar alguém, fale, mas depois pare, dê o tempo para aquela outra pessoa, fala. Irmãos, nós não entendemos porque ela estava chorando, e começou a entrar em desespero, chorando. Sabe o que foi que ela disse? Diga: a gente não sabe, né? Mas eu vou falar. Ela disse: foi Deus que enviou vocês aqui. E a gente não entendeu porque Deus enviou a gente lá. A gente ficou sem entender. E ela disse: eu deixei minha outra filha deitada e eu estava saindo com essa nos braços para me suicidar, tirar minha vida. Eu ia me matar.
E a gente ficou assim, pasmado, porque a última visita eu não estava querendo ir, estava cansado realmente, não por não querer ir evangelizar, mas por estar cansado, já passar a tarde toda fazendo trabalho missionário. E ali ela começou a chorar e a gente foi. E depois chegou o esposo dela, depois saiu a menina pequenininha do quarto. E esse mês de setembro, onde Amarelo, que trabalha sobre suicídio, quantas pessoas estão tirando suas vidas de jovens? Aqui em Garanhuns mesmo, uma moça pulou do prédio lá de Ferreira Costa, terceiro andar, e se matou. Depois a gente soube que ela morreu no hospital. Irmão, quantas pessoas hoje estão? Antigamente as pessoas falavam mais, hoje as pessoas falam menos. Mais no celular, são mais inteligentes, pesquisam as coisas, sabem de muita coisa. Você muitas vezes nem sabe que aquela outra pessoa tem conhecimento e informação. Mas são pessoas que falam menos. Eu sei que antes de nós falar, o Espírito Santo já sabe. Antes de nós pedir uma coisa a Deus, Deus já sabe, mas Deus pede para a gente falar. E eu comecei a entender que a gente precisa ir mais. A Bíblia diz que a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros, os trabalhadores. E nós estamos entrando numa crise onde poucas pessoas para trabalhar. Vejam só, meus avós tiveram 10, minha avó teve 10 filhos, minha mãe já teve 5, eu só tenho 2. Então, as famílias estão diminuindo de quantidade de pessoas. Veja onde está entrando. Então, o mercado de trabalho hoje precisa de pedreiro, precisa disso, não tem. Precisa de mais profissionais, não tem. Então, veja só. E onde entra hoje o relacionamento entre duas mulheres? Eu pergunto, 2 mulheres têm filhos? 2 homens têm filhos? E como é que fica agora daqui um pouco? Cadê os filhos? Cadê a família? É Sodoma e Gomorra? Irmãos, a gente precisa evangelizar e falar de Jesus. A gente tem que estar em meio à sociedade, mas para ser luz, ser sal da terra. Eu brinco com meu filho, minha esposa, a gente vai jogar vôlei no Parque dos Eucaliptos em Garanhuns. A gente tem nas quadras, a gente vai aos quadros. Nós fazemos esporte em família, evangelizamos em famílias, adoramos a Deus em famílias, passeamos em famílias. E assim, irmãos, a gente fica olhando, as pessoas chegam, as pessoas ficam olhando para a gente, nos chama de irmãos, brinca com todo mundo. Agora, quando a gente vê falta de respeito, aí eu chamo a atenção. Uma vez um rapaz foi por falta de respeito ao meu filho lá, eu digo, ei, respeite a ele quanto ele respeita a você. Assim como ele lhe respeita, você precisa respeitar ele, senão a história é diferente. Não, calma, eu digo, eu estou calmo, só estou explicando para você que eu quero que você respeite meu filho o tanto que ele respeita você. Ele, não, tá bom, desculpa aí, tá. A gente precisa se impor, irmãos. A gente somos cabeça e não cauda. As pessoas precisam nos amar, mas nós precisamos amar as pessoas também, mas precisamos as pessoas respeitar. Eu não sou obrigado a concordar ou aceitar o ponto de vista de ninguém. Eu sou obrigado a respeitar. Eu e minha esposa, nós temos gosto diferente. Até na alimentação. Mas eu respeito o ponto de vista dela e ela respeita o meu. Então veja só, nós se respeitamos. Pessoas que muitas vezes não entendem coisas hoje, entendem amanhã. Meu pai passou 30 anos achando que desbravador era de pessoas que não tinham o que fazer. Que não era muito, para ele não era muito visto desbravador. Hoje eu tenho uma foto, meu pai lá com o uniforme de desbravador e minha mãe. Trabalhando lá, passou quanto tempo? 30 anos. E ele diz, filho, me desculpe, hoje eu entendo que desbravador é uma bênção na igreja. Motiva os jovens, trabalham na igreja. Leva pessoas aos pés de Cristo. Mas eu tive que ter paciência com meu pai. No Clube Desbravador, quando eu entrei na idade de Eric aqui, meu sonho foi fazer a classe de amigo, companheiro, pesquisador. Cada classe dessa é 1 ano.
amigo, companheiro, pesquisador, pioneiro, excursionista e guia. Depois você faz líder desbravador, depois faz líder master, depois faz líder master avançado desbravador. E ali encerra. E meu sonho é chegar a líder master avançado desbravador. E aí eu fui perseverando, com o apoio da minha mãe, não muito apoio do meu pai, mas com a minha mãe, e eu cheguei até lá. Que vocês possam permanecer também no sonho de vocês, nas carreiras de vocês, nos projetos de vocês. Passo a passo. Não tente dar passos maiores do que a perna. Vá por escadazinha. Vá seguro. Mas vai dando passo a passo. Eu não sei o que vocês colocaram para realizar esse ano na vida de vocês. Eu não sei. Mas está chegando perto do final de ano. Tem que estar concluindo aqueles objetivos de vocês. Mas não coloque muitos objetivos na vida de vocês. Não coloque muitas coisas. Coloca uma coisa de cada vez. Aprenda com o Mestre Jesus. Aprenda com Deus. Quando Deus criou esse mundo, no primeiro dia da semana foi a luz, ele viu que era boa. E ele fez mais alguma coisa fora isso? Não, deixou para fazer no outro dia. E assim precisa ser. Que Deus nos ajude a nos mostrar cada dia mais os passos que precisam ser. Que Deus possa usar essa igreja aqui poderosamente. Que cada um de vocês possa ter o diálogo com Deus, a presença do Espírito Santo na vida de vocês, dizendo, é por aqui. Eu vou evangelizar essa rua. Senhor, me mostra as casas. Senhor, me mostra as pessoas. Porque eu sei que aqui nesse povoado, depois cumprido, Deus enviou cada um de vocês com uma missão. E vocês conhecem pessoas que eu nunca irei conhecer, talvez só lá no céu. Mas a missão daqui é de vocês, como a minha missão lá em Brejão é minha. Mas, meus irmãos, vão devagar. Não corra muito. Vão nos processos passo a passo. Quando você assenta tijolo, você assenta logo 10 tijolos de uma vez só? É tijolinho por tijolinho, bloco por bloco. Você não consegue na sua mão pegar 5 tijolos de uma vez só. Pode e assentar? Não, é tijolo por tijolo. Então, irmãos, vão passo a passo. A gente muitas vezes quer mais coisas muito rápidas e elas não são assim. Tem prazo, tem anos. Eu quero dizer para vocês que passaram muitos anos na igreja. Para mim, vocês são um orgulho. Admiro cada um de vocês. Quando eu vejo aqui Pascoal, sua esposa, você aí, seu esposo ao lado aí. Eu creio que é o esposo, né? Eu não conheço, mas eu creio que é seu esposo. E assim, Deus possa abençoar a família de vocês. Deus possa fortalecer. Eu vejo o Marco aqui com a sua esposa, seu filho. Que Deus, assim, vocês possam, nesse momento em família, vocês possam tirar mais tempo para estar junto. Fique junto. Não fique fazendo muitas coisas não, irmãos. Fique fazendo uma coisa simples. Os dois juntos lá, sem celular, sem nada, fica lá. É importante a gente saber as 5 linguagens do amor. Tempo de qualidade. O toque. Eu estou vendo um toque ali. Eu estou vendo também que precisa ter... Nas 5 linguagens do amor, ela trabalha presentes. Presente é bom, não é? Você chegar aqui e visitar uma pessoa e dizer, trouxe isso aqui para você. Lá, irmã, no sítio onde vocês moram, minha mãe era muito disso. Minha mãe pegava um fruto ou um pão ali na rua, aqueles pão Recife, alguma coisa, chegava para os vizinhos lá, dava. Daqui a pouco a vizinha trazia uma galinha para minha mãe, toma de presente. Daqui a pouco uma pessoa chegava lá com uma macaxeira, batata doce. Presentes são muito bons. Precisa ser presentes caros, não. Minha esposa, se eu pegar um pirulitozinho de coração daqui e dali, tão simples, dou para ela, dá um sorriso, que essa gosta de doce. Irmãos, são coisas, presentear algumas pessoas são muito bom, traz felicidade, lembrando da pessoa, lembrou de mim por coisas simples, mas lembrou. A gente quer ganhar almas para Cristo, tem que cativar as pessoas, tem que cultivar igual um canteiro lá, você planta e depois tem que cultivar, tem que fofar, senão não cresce as plantas, não produz.
Se quando você, o feijãozinho, quando você planta lá o feijãozinho, e depois você chega perto, ele está feinho quando nasce, quando você chega a terra perto dele, ele fica o quê? Mais bonito, florido, porque chegou terra, adubou, cuidou. Se a gente cuidar mais das pessoas, a gente terá mais pessoas ao nosso lado. Essa igreja vai se encher, isso aqui vai crescer, vai ser referência para os cumpridos. As pessoas vão ver isso. Amém. Então, relacionamento é muito importante para o crescimento da igreja. E eu estou feliz de estar aqui com vocês, poder compartilhar a palavra de Deus com vocês. Que esse primeiro passo que vocês estão dando aqui possa ser para essa igreja ser uma bênção nessa cidade. Amém. Que Deus abençoe, que Deus glorifique a vida de vocês onde vocês passarem, que as pessoas possam olhar e dizer: Jesus está com essa moça, Jesus está com esse rapaz, Jesus está com esse irmão. Eu vejo ele, mas eu vejo Jesus nele. Que Deus abençoe. Você percebeu que foi gratificante esses momentos? Precioso. Que Deus te abençoe. Agora vamos levar a sério, colocar em prática estes ensinamentos. E até a próxima semana, quando teremos então mais um vídeo pela graça de Deus. Um abraço, até mais.